Fala galera, tudo bom? Aproveitando esse momento aqui de quarentena para fazer algumas coisas diferentes. Eu cheguei a pesquisar até na internet, ver se alguém já fez isso, mas não achei. Que é fazer um react de um vídeo mais um vídeo de negócios. Tem um show, um business show que é muito famoso, que é o Shark Tank. Só que às vezes eu conversei com algumas pessoas que nunca empreenderam e elas sentem que é muito técnico. E aí o meu objetivo aqui desse React é justamente falar dos dois lados. O lado que é investidor e o lado que é o empreendedor que está recebendo esse aporte financeiro. O porquê das perguntas, vou falar de posicionamento dessas pessoas. Vamos falar um pouquinho desse vídeo aqui, tá? Vamos lá. Se eu antecipar um pouquinho aqui é porque tem um copyright que eu não posso mostrar o vídeo todo. Então algumas partes eu vou antecipar, tá bom? Somos Suelen Salles e Javier Casademonte, sócios da Tart Fit, bolos fit e deliciosos. Estamos aqui hoje em busca de um investimento no valor de R$100 mil por 10% da nossa empresa. Aqui a gente conseguiu ver algumas coisas já, né? É muito comum você ficar nervoso durante uma apresentação da sua empresa, tá? Mas você viu que já cometeram um erro ali de não saber se ela ia apresentar ele e ela e acabaram não se entendendo ali muito bem, então não pega bem, né? Eu acho que um pitch de venda, né? Ele tem que ser de uma empresa, ele tem que ser algo treinado, você tem que praticar isso e treinar bastante, porque tudo isso pode contar contra você. Particularmente, isso é uma opinião bem pessoal, o Shark Tank é um programa muito interessante, ele tem um modelo de negócio já pronto, que foge um pouco da realidade de um pitch de uma startup, né, de tecnologia. Tem o mesmo conceito, mas assim, as abordagens são um pouco diferentes. Aí eles têm esse processo de se apresentarem, de entrar, ficar um pouco mais sério. E uma startup, um pitch de venda, você acaba tendo um script de falar um pouco mais em detalhes. Você tem 5 a 10 minutos para poder falar da sua empresa, tá bom? Mas beleza, é o modelo do programa e funciona. E a primeira informação que o investidor já está analisando bom, então essa empresa que se chama Tart Fit, ela tem aqui elas estão oferecendo 10% da empresa por R$100 mil. Então automaticamente o investidor já faz uma conta de que 100% dessa empresa é R$1 milhão. Então o valuation dela, o valor da empresa como um todo é R$1 milhão. Ainda é muito cedo para a gente dizer se esse valor tá bom ou tá ruim, se tá alto, se tá baixo, não dá para dizer. Mas é uma informação que o investidor já anotou ali para poder questionar no futuro. Vamos seguir. O Brasil e o mundo todo estão no meio da febre fit. Tudo deve ser saudável e equilibrado. O mercado da comida saudável no Brasil hoje está avaliado em 35 bilhões de dólares e cresce em torno de 20% ao ano. Isso é legal também, porque o lado do empreendedor ele já está passando uma visão de tamanho de mercado para o investidor. Por exemplo, essa caneta que eu quero vender aqui para vocês, eu tenho 200 milhões de consumidores em tal região. Então, automaticamente, isso é uma informação importante sim para o investidor, tá? No meio dessa febre, muitas pessoas deixam de comer comidas gostosas e fazem grandes sacrifícios, principalmente no lanche da manhã e da tarde. Somos a primeira empresa do Brasil especializada em bolos e tortas fit. Aqui já começa um ponto que para mim, como empreendedor, eu não gosto de fazer. E como investidor, se eu estivesse do outro lado, também não gostaria de ouvir. Porque assim, toda vez que você comenta que é algo que é a primeira empresa no Brasil, é a única empresa, assusta um pouco o investidor. Porque assim, você tem dois caminhos. O caminho número 1 é que, cara, lá, bacana, você descobriu algo fantástico que ninguém viu. Agora tem que entender, por que ninguém viu isso? Será que já viram, mas não quiseram focar dinheiro porque realmente não é algo escalável? Ou realmente você descobriu algo muito inovador. O que é muito difícil. Hoje em dia, a ideia é 10% do que equivale à execução. A execução é os outros 90%. Tá cheio de ideia que na hora da prática o empreendedor não consegue executar porque precisa de muito mais competências do que simplesmente ter uma ideia na cabeça, né?
Então, quando alguém fala esse tipo de coisa, particularmente me assusta. Eu não sei como é que vão ser a reação deles aqui, porque eu não vi esse vídeo ainda, tá? Eu tô assistindo agora junto com vocês para ter uma reação realmente de fato, ver se está cruzando aqui com o que os tubarões estão falando. Mas eu não recomendo fazer isso. Eu acho que você pode dizer sim que você está um pouco distante dos seus concorrentes, falar quais são seus concorrentes, mas dizer que é único mostra que você está um pouco leviano em relação a essa informação, tá? Produzimos os produtos fit mais deliciosos que os tubarões já experimentaram. Nossos produtos não contêm glúten, lactose, não usamos farinha de trigo nem integral, nós usamos aveia, linhaça dourada, óleo de coco, entre outros ingredientes que ajudam nossos clientes a manter a saúde e a linha sem sacrificar o sabor. Aí é bem bacana que também ele está comentando sobre... Ela está comentando especificamente sobre qual que é o produto, o que tem no produto dela. Isso é uma informação interessante porque o investidor quer conhecer o que tem de diferencial. Ela segue uma linha bem natural, mas até aí é a prática de mercado de produtos fits. Não vi nenhuma novidade aqui. Fitness, onde já trabalhamos para companhias como Frutaria São Paulo ou Smart Fit. Também vendemos para cliente final através de delivery. Temos um aplicativo para delivery próprio, através do qual podemos receber pedidos, mas também podemos gerar dinâmicas de venda e fidelização, como a outra empresa faz. Aqui outro ponto também que eles estão informando que eles possuem uma dinâmica de fidelização que nenhuma empresa faz. Também me assusta um pouco, porque existem N programas de fidelização. E todos eles têm um conceito final único, fidelizar o seu cliente. Então dizer que ninguém faz igual, pode até ser, não sei ainda como é que funciona a empresa deles, eu estou conhecendo agora, mas assusta um pouco. Com o investimento que vamos receber dos tubarões, poderemos fazer uma campanha de marketing digital para promover nossos produtos, primeiro no estado de São Paulo e depois no resto do Brasil. Tarte Fit é muito sabor. Aqui o outro ponto que é bem interessante, né? Então, isso eles fizeram a lição de casa. Quando você vai conversar com o investidor, não adianta você chegar só com o montante do dinheiro. Eu quero 100, 200, 10 milhões, não importa a quantia. O mais importante é você saber o que você vai fazer com esse dinheiro. O que eles estão informando aqui é que praticamente esses 100 mil que vai ser investido, aparentemente, vai ser 100% investido em marketing, justamente para alavancar o número de vendas. Mas, óbvio, se eu tivesse do outro lado, eu perguntaria, cara, peraí, se eu aumentar o número de vendas, será que eu tenho capacidade para isso? Eu não sei se eles já chegaram a fazer essas contas também, mas a meu ver é 100% investimento em marketing, tá? E mais saúde. Eu queria entender o quantos por cento é doce e quantos por cento é salgado e como funciona essa cozinha com quem que desenvolve, questão de calorias, ou seja, qual é a inteligência que tem por detrás desse negócio. Essa pergunta é muito bacana, para quem não conhece, esse daí é o João, ele é o dono e o fundador da Polishop. E foi o que eu falei, o investidor ele tem um olhar de desenhar um mapa da sua empresa, ele não conhece, é como se estivesse descobrindo uma nova terra. Então ele vai tentar traçar qual é o caminho para chegar a algum local ali, dentro daquele lugar que ele está descobrindo. E ele faz perguntas muito estratégicas, que não tem... Se ele pegar todas essas informações e cruzar, ele vai entender qual que é o caminho da sua empresa. Se ela está numa linha boa, se ela é escalável mesmo, ou não. Aqui no caso, o João está perguntando como é que funciona a cozinha, quais são os produtos, quantos por cento é doce, quantos por cento é salgado. E aqui é uma pergunta bem capciosa, porque... imagine que, vou dar um exemplo aqui, imagina que eles possuem produtos doces e salgados. E esses produtos, o salgado eu levo muito mais tempo e ele me dá menos lucro do que o doce. Talvez estrategicamente compense você focar realmente só no doce, no caso, que te é mais lucrativo e é mais rápido de produzir. Então, de forma fictícia, eu não conheço esse modelo de negócio, mas... é uma forma dessa pergunta pode levar para esse caminho aí, tá? A questão de quem desenvolve demais minha sócia, Suelen, só para colocar um pouco de antecedentes, nós começamos final de abril, tá? Então temos muito pouco tempo. Hoje trabalhamos com 7 referências. Eu não sei
eu não sei de que ano foi isso, eu não sei, eu peguei o último que estava na lista ali do canal do Shark Tank. Eles começaram em abril, não sei se foi abril desse ano, ou provavelmente deve ter sido do ano passado. E eles comentaram aqui agora que possuem 7 itens. Não sei qual vai ser a opinião aqui dos tubarões, mas para mim 7 produtos é muito pouco ainda. Eu acho que é uma gama de produtos bem pequena. 5 doces e 2 salgadas, nas que são banana, limão, coco, maçã, cenoura com especiarias, frango e carne com batata Tem a doce. escarola. Temos mais uma de escarola, que é uma opção assim, Teste. bem light. Qual a validade desse bolo? E assim, o comportamento demonstra muito das pessoas, né? Obviamente, dá pra ver ali que os dois estão, que a menina, né? Eu não lembro o nome dela, tá mais tensa do que o rapaz, né? Então, você vê pelo jeito, a fisionomia, ela costa muito no cabelo, então demonstra um pouco de tensão. Também demonstra um pouco de despreparo, de despreparo aí para poder fazer uma apresentação, tá? São 3 dias. E tem açúcar? Tem açúcar mascavo. Então tem caloria. Por exemplo, da torta de frango e de carne são 93 um pedaço. Baixa caloria. Isso, baixa caloria. 93 calorias nesse pedacinho. É um pedaço de 150 gramas. Ah, 150. Então aí agora eles estão... Os tubarões agora estão começando a fazer perguntas de porção, né? Então, quanto uma porção... Então, ela está falando aqui que a porção é de 150 gramas, que eu anotei aqui, e tem 90 e poucos calorias esta porção. Mais pra frente, assim, só por essa informação agora é uma informação meio básica, mas mais pra frente a gente vai conseguir saber quanto é o custo dessa porção, para saber minha margem de custo e de lucro. Quantos funcionários? Por enquanto somos nós. Somos em 3, né? Nós 2 e uma Você não mediu a cozinheira. caloria do cozinheira. doce. Time bem pequeno também, 3 pessoas, então tem uma cozinheira e eles 2. Quanto A caloria do doce, por exemplo, o de banana são 144 calorias, o de limão 160 calorias. Quanto tem um pedaço normal, um pedaço de um doce? Aqui o Sorocaba, que é o cantor, assim, é bem legal também a pergunta dele, porque é a pergunta de um leigo que mesmo assim ele consegue aprender muito com esse negócio. E o que é essa pergunta? Ele está simplesmente falando, se você não sabe como é que funciona, você compara. Então o que ele está fazendo de sacada aqui, ele está perguntando, vamos lá, me diz uma coisa. Quantas calorias tem 150 gramas de um bolo normal, que não é fitness? Se tiver, por exemplo, 100 gramas, 100 calorias, e no fit tem 90 calorias, a diferença é muito pouca, talvez para o cliente final não seja muito atrativo. Então é uma pergunta muito inteligente que ele fez aqui. Normal de um bolo normal, só para fazer o comparativo? Entre 200 e 400, dependendo de quanto açúcar eles colocam. Não dá, então. Legal. A Cris está falando que não cai tanto, mas para mim, de 300 a 400 calorias cair para 90, tem uma diferença, né? Diferença, assim, o açúcar mascavo do açúcar normal, para aumentar 3 vezes a quantidade de caloria. É porque, na verdade, tem a frutose. É isso que eu quero entender. Por exemplo, o bolo... Aí assim, como você está falando com o investidor ele tem uma tendência a ter uma bagagem grande. No caso, a Cris, ela é da linha de beleza, mas eu não sei se vocês seguem ela nas redes sociais. Ela é muito focada aí no ramo fitness, então ela conhece disso. Então, pode ser que o investidor ou já tenha atuado nesse segmento ou goste desse segmento para consumo próprio. Então ela vai fazer umas perguntas para provocar realmente o empreendedor para saber se ele sabe responder. E aqui o que ela está falando, não tem tanta diferença, na opinião dela. Vocês entregam todos os dias? Todos os dias. Entregamos todos os dias. Porque, por enquanto, nossos clientes estão aqui em São Paulo. Trabalhamos com uma das frutarias São Paulo e trabalhamos com uma Smartfit. Estamos negociando com o resto da rede. E se você, por exemplo, crescer bastante os seus pontos de venda, como que você fará com a logística e distribuição? Aqui o Shiba também é dono e fundador do China Box, Gendai, ele tem uma série de marcas. Fez uma pergunta muito inteligente também. Ele perguntou se eles entregam todos os dias, tá? Para entender a demanda de logística, porque no Brasil a logística ela é realmente pesada. Se você não tiver um planejamento de logística, pode consumir um custo muito alto da sua operação e isso prejudicar o seu negócio. Aqui ele perguntou se eles entregam todo dia. Eles falaram que sim. Segundo ponto, que eles são somente de São Paulo. O investidor também já captou, tá, legal, é uma empresa ainda começando.
que tem um alcance em São Paulo. Nesse primeiro momento ainda é pequena, aparentemente, tá? E aí ele pergunta se, a nível de escala, o que ele está planejando, como é que ele planeja fazer isso, se é fazer entrega todo dia. Essa é uma pergunta muito inteligente também para ver se a visão do empreendedor em relação à escala do negócio dele. Feito o teste através de congelado, que funcionou muito bem. Mas aí a questão é descongelar e consumir no mesmo dia. No mesmo dia que agora, quando servimos, tem 3 dias de validade, congelado tem que colocar no forno, descongelar e é vendido no dia. E já está. Outra informação sensacional aqui para o ramo de alimentação, né? Alimento, ainda mais o produto fit, qual que é a barreira do produto fit, né? Ele tem que ser fresco. Se ele for fresco, ele tem que ser entregue e consumido em um curto prazo. Quando você fala para você quer escala, expandir outras cidades, outros estados, você fala que você precisa ter mais volume de produto, mais produção e mais saída. Automaticamente, talvez 3 dias, que é o que eles estão falando, é muito pouco. Na minha opinião, 3 dias de validade é um produto bastante perecível para consumo. Se você tiver que entregar numa cidade muito distante, por exemplo, eu tenho certeza que o Shiba já pensou nisso, tiver que entregar para Manaus, por exemplo, você não vai conseguir. Essa logística de 3 em 3 dias ficar entregando vai ser bem complexo. E aqui que eles falaram, os empreendedores, né, comentaram que eles estão com projetos de fazer um produto congelado, mas que ainda é um projeto, é um estudo, estão fazendo testes. Que óbvio garante que a gente sabe, né, nenhum produto congelado e descongelado ele mantém os mesmos itens. Então começa a ficar um pouco complicado a história aqui. Distribuindo Não estamos congelado. distribuindo congelado ainda. Ainda não. Mas temos feito todos os testes e tem alguns dos nossos clientes que fazem. E de abril até agora, qual que está sendo o faturamento mensal? Nós temos um faturamento médio de uns R$5.200. Estamos em break-even praticamente desde o primeiro dia de abertura. Vocês devem ter... Esse aqui que perguntou agora foi o Carlos Wizard, fundador da escola Wizard, bem vendida por bilhões. E hoje sócio do Flávio Augusto, tem Pizza Hut, ele tem um portfólio muito grande de negócios. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre os conceitos de break-even, mas praticamente é quando você equilibra o seu custo e a receita da sua empresa naquele mês, tá? E ele perguntou uma informação bem interessante, que o investidor já cruzou e achou estranho, assim como eu. Um valuation de R$1 milhão e um faturamento anual de 60 mil, ou seja, R$5.200, vamos arredondar para 5 mil para facilitar a nossa conta, é por ano R$60 mil. Para um valuation aí de 1 milhão, é alto, eu achei um pouco alto. Eu não sei, né? Vamos lá, faturamento não é o que determina valuation. Existe toda uma cadeia de valor na empresa, que é os contratos que você tem, as relações que você tem, o know-how do seu negócio que talvez só você tenha, a velocidade que você faz. Isso cria uma cadeia de valor, que obviamente essa cadeia de valor é monetizada, ela tem sim uma precificação, não é só faturamento. Mas nesse caso, como eles estão falando que são 3 pessoas, é muito pequeno, muito embrionário, um faturamento pequeno, não sei, é um ponto estranho. Outro assunto que é bem legal colocar é que assim, eles estão em break-even. Então, o meu custo da empresa está igual à minha receita. Não estou precisando tirar dinheiro do bolso para trabalhar, né, para investir aqui no meu negócio. Mas eu ainda acho que está errado isso, porque eu acho que o empreendedor talvez não foi tão claro, e o investidor já sacou. Por quê? Se você for analisar, nós temos 3 pessoas na empresa. Vamos imaginar um cenário fictício de que cada um tira aí R$1.500 por mês. Já deu R$4.500 de custo. Você tem R$5.200, você ainda tem produto, eu não sei se tem aluguel, talvez na cozinha da casa de algum deles, então barateie isso um pouco. Mas assim, pagar uma pessoa, registrar uma pessoa nas leis trabalhistas, nos regimes trabalhistas que nós temos aqui no Brasil, eu acho complicado, tá todo mundo recebendo salário. Então é um break-even meio fictício, porque se todo mundo aqui começar a tirar R$5.000 de salário, você já está no prejuízo. Então acho que esse ponto também é muito importante se analisar. Você, quando o empreendedor estiver falando, comentar sobre o seu salário, sobre as suas retiradas como Prolabore e o custo do seu time, e também porque o investidor está olhando isso, tá?
É de franquear isso mais para frente. Sabendo desse prazo de validade dos produtos, qual é a ideia de... Você vai criar uma base por cidade? Qual é a ideia disso tudo? A ideia é que quando o mercado... É bem legal. O Sorocaba fez uma outra pergunta bem interessante. Quando você fala de varejo, varejo geralmente escala em número de lojas ou próprias ou via franquias. São formas de crescer o negócio. Quando você fala de startup de tecnologia, você vai escalar em nível de usuários, acessos e assim por diante. Mas o que ele está perguntando é como é que ele quer escalar nesse negócio? Ele está pensando já em franquear isso, né? Qual que é essa linha de pensamento desses empreendedores para a escala do negócio deles? Colocar uma cozinha em cada uma das cidades. A cozinha... Matou uma dúvida que eu tinha aqui. Qual que era? Pô, como é que esse cara vai, com qualidade de 3 dias, como é que ele vai entregar isso em Manaus, entendeu? A cada 3 dias, sendo que você vai ter a cada 2 dias ter um ritmo, só o consumo de gasolina vai acabar com a sua margem de produto. Então a ideia dele é ter uma cozinha em cada região, ou em cada cidade ou estado, ele não comentou isso, mas em cada região para conseguir suportar um raio X aí de quilômetros essa produção. É uma linha, é uma estratégia, a gente não consegue dizer se é a melhor estratégia ou não, mas é uma das formas de se resolver o problema. Até hoje não tem sido um investimento muito grande e dá para fazer praticamente até 400 bolos por dia. Legal, também já demonstrou um nível de capacidade, então eles produzem aqui 400 tortinhas e bolinhos aí podem produzir, né, 400 por dia. 400 bolos por dia, um faturamento grande e já é uma boa cota de mercado que atingiríamos. Tem muitos fabricantes desses bolos diet, né? Sim. Tem vários que têm sabor muito bom. Qual a diferença? Aqui a Cris ela é matadora nas perguntas, né? Aqui, como é que ela está perguntando, né? E isso é muito comum. Quando você vai fazer um pitch de uma startup, o que o empreendedor quer saber? O que é o diferencial do seu negócio, né? Então, ela está perguntando aqui, existem realmente várias empresas que produzem este mesmo produto. Então, qual que é o seu diferencial em relação a isso, né? O que você está se destacando? E aí esse destaque pode ser no próprio produto, no formato do produto, em triângulo, em círculo, em o que for, ou no relacionamento, ou no pós-venda. Tem que ter algum diferencial o seu negócio. E aí ela está justamente perguntando que ela falou, pô, todo mundo está fazendo isso. Então, por que vocês estão sendo diferenciais? O que vocês estão achando que vocês estão diferentes? Essa pergunta do empreendedor, do investidor, é estratégica porque, assim, ela vai começar a identificar a barreira, né? Quais são as barreiras que esses empreendedores estão enfrentando. Falando diretamente de alguns desses fabricantes, eles não conseguiram atingir o nosso nível de bom sabor, apresentação. Aqui pegou uma falhinha aqui do empreendedor. E é comum, tá, gente? Às vezes pode acontecer isso. Porque quando você vai fazer um pitch de apresentação da sua empresa, você não sabe qual a pergunta que vai vir. Por isso, quanto mais preparado para perguntas adversas, melhor. Mas você não sabe. Então, você viu que o empreendedor aqui, eu vou até voltar, ele dá uma gaguejadazinha, tipo, que o investidor, ele nota essas coisas, entendeu? Mostra que você não tá tão por dentro assim. Ou você não tá Falando esperando. diretamente de alguns desses fabricantes, eles não conseguiram atingir o nosso nível de você viu? O Então o cara tá procurando ali o que falar, não tá na veia. E realmente qual que é o diferencial na cabeça dele. um sabor, apresentação, bem molhadinho. Até e aí fica difícil mesmo, porque quando você joga só... o sabor ele é importante, mas quando você joga todo o seu diferencial para isso, você tem que ter algo muito fora da curva para se diferenciar dos demais. Pode acontecer no caso deles, mas começa a ficar um pouco mais complexo. Fica complexo para quem não conhece o negócio dele e começa a... nossa, por que o seu negócio é tão especial assim? O preço de venda. Fabricantes de bolo. A cliente final, uma torta de frango, por exemplo, está em R$9 e um bolo de banana está em 6. O preço é barato. Não, um pedaço. Um pedaço. Ah, um pedaço. Então o que ela tá falando assim, um pedaço de bolo é R$9 e um pedaço de torta acho que tá R$6, né, se eu não me engano. Bom, legal. A informação, a gente não sei o que fazer com essa informação, mas anotei. Vamos entender o que vai acontecer. Custa uma torta inteira? Uma torta inteira de frango estamos em R$107. Tá, uma torta inteira então são R$107. Bacana.
Então eu tenho o custo do pedaço e eu tenho o custo da torta inteira. O preço que o frutaria vende ou o preço que você vende? Isso é o preço que a frutaria vende ou que nós vendemos ao cliente final. Bacana. Então, vamos entender aqui. São praticamente um produtor e um distribuidor. Eles distribuem para um restaurante, por exemplo, que quer vender esse bolo. E esse restaurante compra deles a R$107. Tá? Desculpa, esse restaurante vende para o consumidor o preço do bolo a R$107. Ou seja, deve ter aqui você tem que dividir isso aqui pela quantidade de fatias. Ele não me falou ainda qual que é o tamanho do bolo para eu conseguir calcular aqui para vocês. Vamos ver se eles falam. Um bolo de 1,5 kg. É o mesmo valor. Tá, então o que ele está falando é o seguinte, que uma fatia é 150 gramas e o bolo ele é de 1,5 kg. Ou seja, em teoria, eu faço 10 pedaços de bolo com esses R$107. Então eu vendo aí a R$10,70 cada pedaço de bolo. Eu acho caro um pedaço de bolo a R$10,70, mas não sei, talvez por ser fit, alguma coisa assim, tem um preço diferenciado de mercado. Mas essa conta que o pessoal que está anotando aí, assim como eu, já deve ter feito. Mercado de qualquer outro. O que acontece é que os outros vendem 1 quilo, não vendem 1,5 kg. Outra coisa que eles estão dizendo é que a maioria do mercado vende bolo de 1 quilo e eles vendem 1,5 kg. Não sei se esse é um diferencial, mas tudo bem, eles estão vendendo isso como diferencial. Paga 107 e o teu parceiro intermediário compra por quanto? Ele compra por 72. Não vejo. Tá, bacana. Então, fechamos aqui a nossa conta principal. Então, eu sei o valor de cada bolo, mais ou menos, né? Bolo e torta. Eu sei o quanto que o restaurante compra deles, a R$107. Não, vende para o consumidor final a R$107 cada bolo inteiro. E compra deles, né, da Tart Fit, a R$72. Nesse caso, se a gente fizer uma conta aqui, ó, vai dar o custo sobre a venda 67%. Ou seja, eu tenho 33% de margem sobre esse bolo. Comprei a 72, vendi a 107. Dá uma média de 33% de margem. Para o setor de alimentação, pessoal, é pouco. Uma margem aí de alimentação é de 200% a 300%. Então tá bem baixo aí no setor de alimentação essa margem de 33%. Vamos ver o que os tubarões vão falar aqui. Barreira competitiva para outras pessoas entrarem. O teu prazo de validade é muito difícil você escalar isso. Uhum. Eu faria isso meio como um hobby, uma coisa pequena, mesmo na minha academia. Não vejo como eu posso agregar. Eu tô fora. Aqui a Cris já caiu fora porque, assim como eu, ela acreditou que o negócio ou está muito embrionário ainda, que pode acontecer, não conseguiu vender de uma forma de escala para os tubarões, ou realmente nem todo negócio, galera, nem todo negócio vai ser escalável. Tem negócio que ele é escalável muito fácil, tem negócio que é difícil, mas tem negócio que é quase que impossível. Porque você começa a colocar na ponta do lápis, o seu custo de escala vai ser muito maior do que a rentabilidade que aquilo pode te trazer. Então vira um problema. Por isso que ela comentou que talvez possa ser um hobby. Cara, eu posso ter um outro negócio e vou tocar também a Tart Fit junto, entendeu? Para me gerar uma outra receita. Mas não para um negócio a nível dos tubarões aqui, né? Que querem negócio em escala. Obrigado. Sabe que existe já no mercado empresas que fazem a entrega diariamente, Sim, né? sim. De toda a refeição, inclusive todas as bebidas. Certo. E nesse mix já inclui torta, bolo, e o mix deles é muito mais variado. Eu tenho muito receio de negócios que tem um mix muito reduzido. Aqui é um outro ponto bem bacana, que é o quê? O que o Shiba está falando é que ele já tem empresas semelhantes, né? E eles falaram que eles eram os únicos, mas já tem empresas semelhantes e que tem mais uma gama de produtos, né? Então, de novo, é realmente só 7 produtos, né? Eu nunca vi nada prosperar, ter longevidade com um mix tão restrito. Por esses motivos, eu também estou fora. Obrigado. Considerando a competição farta nesse setor e considerando que o ticket médio também não é muito acessível, eu estou fora. Vamos lá. De novo, galera, o ticket médio, como é que você faz a conta do ticket médio, né?
faturamento, potencial faturamento por número de vendas realizadas. Você vai ter essa média aí de ticket médio. Quem quiser entrar em mais detalhes sobre isso, me manda uma mensagem no direct, no Instagram, ou manda uma mensagem, um comentário aqui nesse vídeo. Eu vou deixar algumas informações na descrição, que eu explico um pouco mais em detalhes. Eu não acho, particularmente, o ticket médio. O problema para mim não é o ticket médio. Por exemplo, quem vende churros tem um ticket médio muito menor. Mas, na minha visão, o problema aqui é realmente a margem, que é muito pequena, não compensa. Tem que vender muito para poder ter um resultado interessante. Realmente é bem complicado para as pessoas que estão aqui, que sempre estão vendo escala, e o teu produto é um produto bem artesanal. Essa questão de você investir esse dinheiro todo em mídia online, quer dizer, na verdade não tem fronteiras. Você vai falar com praticamente o Brasil inteiro e tua área de atuação é muito pequena. Para mim não faz sentido nenhum. Isso foi até um ponto que eles comentaram no começo do vídeo, que eu anotei aqui, que eles possuíam um app. E o app é um negócio que pode ser baixado por qualquer um, em qualquer lugar do planeta. Então não faz sentido, por exemplo, no Brasil inteiro eles terem um app com alcance do Brasil inteiro e só estarem entregando em São Paulo. Talvez se anteciparam um pouco, pelo tamanho de empresa que eles têm. Às vezes era mais fácil, em vez de investir dinheiro no app, investe em outros produtos e sai vendendo pelo WhatsApp primeiro, porque é mais prático. E depois, quando você tiver um alcance maior, você entra para uma linha de um aplicativo. Por esse motivo, eu tô fora, obrigado. E aí já cai fora. Acho que falta só o Sorocaba, né? Tô fora também. Obrigado. Obrigado. Também já foi. Uma pena não ter conseguido, né? Galera, acho que é isso aqui. Enfim, a ideia foi muito dar uma visão tanto do empreendedor, tanto do investidor. Já tive a oportunidade aí de estar dos dois lados e sei quais são as dores de cada lado, tá? É óbvio que não no porte de investimento desses caras, mas a gente consegue entender, sim, analisar uma empresa com algumas perguntas e por que eles fazem essas perguntas, né? O programa, ele tem por exemplo, esse episódio aqui tem 10 minutos e às vezes você que está assistindo, você não sabe por que o cara está fazendo essas perguntas. Parece uma pergunta sem sentido, mas é uma pergunta bem estratégica. E do lado, né, alguns macetes que o empreendedor tem que ter para poder fazer um bom pitch de venda aí da empresa dele, tá? Eu vou deixar meu e-mail aqui nos comentários e meu Instagram. Quem tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais de detalhe ou alguma outra dúvida, pode ficar aí à vontade e entrar em contato. Valeu, é isso, abraço.